Muitas vezes a gente pensa em voltar quando tá sofrendo, quando tá com o ego ferido, justamente porque a gente tá frágil, vulnerável e não sabe para onde ir. Esse sofrimento, ele é necessário para o nosso amadurecimento. É ele que vai impedir que a gente repita as mesmas histórias com pessoas diferentes. Você não quer voltar com essa pessoa, você quer voltar para o que vocês tinham no início da relação. Talvez você tenha dificuldade de superar alguém e quando você sofre, você pensa em voltar. Eu já tive nesse lugar. Vem comigo que eu vou te contar como sair dele. Muitas vezes a gente pensa em voltar quando tá sofrendo, quando tá com o ego ferido, justamente porque a gente tá frágil, vulnerável e não sabe para onde ir. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse sofrer foi justamente o caminho que a gente tem que seguir. Vem comigo que eu vou te apoiar nesse caminho. E a gente vai conseguir ver um sentido em percorrer ele. Esse sofrimento, ele é necessário para o nosso amadurecimento. É ele que vai impedir que a gente repita as mesmas histórias com pessoas diferentes. É ele que vai fazer com que a gente quebre os padrões tóxicos que a gente reproduz. É ele que vai fazer com que a gente quebre os padrões, que faz com que as nossas relações terminem no mesmo lugar. E a gente se sente andando em círculos, sem sair do lugar. Sofrer é a primeira fase para começar a superar alguém. A gente sofre não só pela pessoa, mas por nós também. Pelas expectativas que foram quebradas e pelos planos que foram desfeitos. Às vezes você pode pensar que está sofrendo por alguém que nem vale a pena, mas é justamente sobre isso. Quem diz que esse sofrimento é sobre a pessoa, ele é muito mais sobre você. Sobre os gatilhos, sobre a sua bagagem, sobre a forma de lidar com a rejeição e com esse abandono abrupto que você pode ter vivido. E te digo mais, você não quer voltar com essa pessoa, você quer voltar para o que vocês tinham no início da relação. Aqui é importante separar o que é seu e o que foi dessa relação. Quando a gente relembra o passado, a gente tende a focar nas partes boas, como se aquilo fosse curar o sofrimento de agora. Um retorno para algo que nem existe mais, na verdade. E para separar o que é seu do que é da relação, é muito importante ter um pouco de espaço agora. E nessas horas, uma ferramenta importante pode ser bloquear a pessoa. Às vezes você não quer bloquear para não transparecer que você se importa, que mexeu contigo. E a questão aqui é justamente que você acaba forçando uma barra com você mesma. Você se desconecta das suas prioridades, você se desconecta das suas necessidades em função do que você quer parecer para o outro, em função de uma imagem que você quer passar, e isso só te afasta de você mesmo. Quando a gente se afasta da gente, geralmente isso causa ansiedade. Essa fase aqui de sofrimento é justamente uma fase para você entender que você não precisa corresponder às expectativas dos outros. Que não é isso que vai definir se eles vão ficar ou se eles vão partir. É que você se esforça para ter uma garantia. Mas e se eu te disser que você não precisa se esforçar para ser amada? E que o amor não tem nada a ver com mérito. E é justamente nesse esforço que você se pega quando você quer, por exemplo, mandar uma última mensagem. Eu sei disso porque eu já tive nesse lugar. Não só de uma última mensagem, mas de uma última conversa, de um último encontro, de tentar alinhar alguma última coisa. Enfim, quando a gente tá com o ego ferido, frágil, vulnerável, sem saber para onde ir, confuso, e muitas vezes querendo evitar um sofrimento que a gente sabe que tá por vir, a gente começa a pensar que talvez a gente não tenha tentado tudo que era possível tentar. Talvez a gente pudesse ter uma última conversa, talvez as coisas pudessem se alinhar assim, pudessem dar certo. Como se a gente já não tivesse dado todas as chances possíveis para essa relação. E aí você pode se perguntar se vale a pena mandar essa última mensagem. Essa resposta é contigo. Mas antes de mandar essa última mensagem, uma coisa que eu quero que você faça é escreve. Escreve o que você está sentindo, escreve a tua raiva, escreve a tua indignação, escreve a tua culpa, escreve o que aconteceu, o que você sentiu, tua frustração, tuas expectativas. Escreve tudo isso. Escreve para você. E para você se conectar com você. E percebe o movimento que eu tô fazendo aqui contigo. Aos poucos, é como se eu desconectasse você dessa pessoa e conectasse você com você mesma, que é o que importa aqui. Porque no final das contas, é sobre você. Essa obsessão, essa paixão, ela é sobre você. As idealizações, as expectativas que você criou, a forma como você está sofrendo, a forma como você lida com a rejeição. Tudo isso é sobre você. O que você vai escrever também, o que você vai tirar daqui de dentro para colocar no papel, também é sobre você. Escreve sem pensar o que vão achar, escreve como se só você fosse ler, escreve para você. Talvez depois de escrever você veja que nem faz sentido mais mandar essa última mensagem, mas essa
decisão é sua também. Só você sabe. Aqui não tem uma resposta certa. Você sabe o que faz sentido pra você e você sabe o que você tá querendo e a expectativa que você tá tendo com aquela última mensagem. Se você tá tendo uma expectativa de que as coisas vão mudar, eu acho que vale a pena trabalhar isso em terapia. Agora, se você tá mandando a mensagem por você, para tirar um peso das suas costas, para aliviar a culpa que você está sentindo, independente do resultado que aquilo tenha, então cabe pensar se vale a pena mandar essa mensagem ou não. A gente não precisa ter responsabilidade afetiva só com o outro. A gente precisa ter responsabilidade afetiva com nós mesmos. É preciso ter limite com os outros e entender quais são os seus limites também. Até onde você já foi passando dos seus limites. É isso que está em jogo aqui. Um modo de se relacionar onde você já não força mais a barra com você mesmo. Você entende até onde faz sentido ir e até onde é a sua responsabilidade ir. O que depende e o que não depende de você. E colocar limites para você e na relação é fundamental nesse processo aqui. Isso vai fazer toda a diferença nas futuras relações que estão por vir. Bloquear é uma forma de colocar limite. Muitas vezes você vai precisar desse espaço. E se a pessoa não respeita esse limite, isso é uma baita red flag. Você tem todo o direito de não querer mais que aquela pessoa te acompanhe, principalmente se isso te faz mal. Você tem todo o direito de não querer mais acompanhar ou ser acompanhada por aquela pessoa. E isso não significa que vocês brigaram ou nada do tipo. Você só não quer que aquela pessoa faça parte da sua rotina e tá tudo bem. Hoje em dia, existe uma opção que eu aprendi há pouco tempo, que é a opção do soft block. Traduzindo de uma forma bem direta, é você silenciar aquela pessoa. Enfim, modernidade. Uma mensagem que eu quero te deixar para finalizar esse vídeo é: lembre-se de quem você era antes de conhecer essa pessoa. Você estava bem e você vai voltar a ficar bem. Acredita nisso. Depois da primeira fase de sofrer, vem justamente a aceitação. A gente vai falar um pouco sobre culpas e responsabilidade, sobre a ambiguidade de se separar e sobre aceitar perder. Então, não perde essa. Que trocadilho horrível. Corta isso aqui, Dani. Que horror. Tchau, gente. Beijo. Esse foi o episódio 4 dessa série exclusiva de vídeos para te ajudar a superar um quase algo, um love bombing. São vários episódios, não deixa de acompanhar. Eu criei esse protocolo partindo das perguntas de vocês e da troca que a gente tem nas redes sociais, das dificuldades que eu já tive e que vocês me trazem também na hora de superar aquele lance. E disso também, né? De como pega a gente de surpresa ser muito mais difícil de superar do que um relacionamento duradouro. Essa, aliás, foi a pergunta de partida. Então, se faz sentido pra você, se pode te ajudar, eu vou te falar que essa é uma oportunidade única pra você quebrar uma série de padrões que podem estar se repetindo em outras relações tuas. Eu já tive muito nesse lugar, engatava uma relação na outra e não me conhecia, não superava relações anteriores, não me dava o tempo que eu precisava pra poder elaborar o que aconteceu. E acabava repetindo e repetindo e repetindo erros semelhantes com pessoas diferentes. Então, se você quer quebrar esse ciclo, cara, vem comigo, assiste essa série de vídeos que tô adorando fazer. O feedback de vocês está sendo incrível. Vamos pra cima.